Ok, fellows, dando continuidade no vídeo anterior, uma outra dúvida que o pessoal acabou postando e me perguntando aí nas redes sociais é qual é a técnica para dessoldar. Bom, absolutamente eu não sou ninguém para dizer qual que é a técnica única e exclusiva e melhor. Eu vou dividir aqui com vocês algumas técnicas que eu uso para dessoldar componentes, para remover componentes, para depois fazer uma possível manutenção, ok? Alguns instrumentos aqui eu vou dividir com vocês mais ou menos aqui uma forma mais sintética, quais são os caminhos que vocês podem seguir para evitar gastar muito tempo na remoção de um componente suponha defeituoso pela troca de um novo. Basicamente, a primeira delas, a primeira das formas que você pode tentar é basicamente movimentar o componente, né? Você aquece, como vocês já viram lá no vídeo anterior, aquece o ferro de solda, aplica um pouco de solda na ponta, limpa, novamente adiciona mais um pouco de solda para aumentar o contato térmico, aquece o terminal, assim que a solda fundir, né, derreter, você pode remover o componente. Porém, no eyelet continua um pouco de solda. Aí você pode utilizar, por exemplo, o sugador de solda. Sugador de solda convencional. Use sempre essa proteção de silicone, o pessoal chama isso aqui de camisinha. Basicamente é uma ponta de teflon e uma proteção de silicone, então um pequeno pedaço de borracha de silicone, de um tubo de silicone. Usem isso para não danificar a ponteira de teflon. Carrega teu sugador, aquece o ponto, o eyelet, e o truque é tira o ferro, tira a ponta e aplica o sugador dessa forma. É a forma mais segura, tá? Para você não queimar a ponta. Obviamente que de vez em quando a gente escapa e faz isso aqui, mas o ideal é você aquecer o ponto, remover rapidamente o ferro e já sugar. Ok? O sugador tem que ter um certo cuidado porque ele dá um tranco, né? Ele dá um tranco muitas vezes na placa. Nesse caso, como são pontes de terminais soldáveis, o problema é menor. Mas numa placa, esse tranco pode romper a trilha, acontecer alguma coisa aí. Inclusive, essa borracha aqui, ela dá uma certa amortecida, né? Até é interessante deixar ela por aí, ok? Essa é a primeira, o uso do sugador. A segunda, na verdade, é a terceira, né? A primeira você aquece e puxa, depois você pode usar também o sugador. Nesse caso de cá, eu vou utilizar direto o sugador sem puxar, tá? Então, novamente, é importante aquecer o ponto de solda com o próprio ferro de solda, tá? E colocam sempre um pouquinho de solda para aumentar o contato térmico. Aquece, espera derreter tudo, né? E faz esse movimento de tirar rapidamente o ferro e aplicar o sugador. Carrega, né? É bom você engatilhar ele. Aqui, esse ponto de cá, né? Com essa bolota. Tá lá. Você conseguiu limpar o eyelet, né? O ilhós, para que você tivesse aí uma certa facilidade para remover o componente. Se ele não consegue de imediato remover, você aquece um pouquinho aqui, que ele já solta, né? Bom, a terceira forma que você pode utilizar também são as malhas, tá? As malhas de dessoldar, né? Essas wick, que o pessoal chama, né? Basicamente é uma cordoalha de cobre, semelhante a uma malha de cobre, uma malha de... como se fosse, sei lá, uma blindagem, vai. É legal você enrolar em algum lugar, porque não você pode queimar a tua mão, tá? Deixa ela aqui numa distância razoavelmente segura, segura a peça, né, pela embalagem, pra você não queimar, porque a transferência térmica é bem forte entre a ponta do teu ferro de solda e a malha. E usa alguma resina aí. Eu uso essa resina importada, mas pode usar breu. Basicamente, o que você faz? Transfere um pouco do breu ou da resina que você usa para a malha, para ela ficar resinada, porque senão você vai ter uma certa dificuldade de puxar a solda para cá, tá? Encosta, por capilaridade a solda ela vai fluir para a malha
e você remove aqui, ó, uma quantidade de solda. É uma forma bem interessante também. O inconveniente é que de tempos em tempos você tem que ir cortando essa malha para você pegar pontos novos. Você corta completamente aquele ponto, isso aqui vai para o lixo, né? E você faz novamente o processo. Olha, na resina, encosta, aquece, e por capilaridade, ó, a malha suga, né? Uma vez quente, ela suga a solda que está no que você quer remover e limpa lá o componente. A solda vem parar aqui e a partir daí, aquecer só mais um pouquinho, você consegue remover o componente. Outra forma é você utilizar sugadores de solda que já tem, são esse tipo de equipamento aqui, que ele já tem uma bomba a vácuo. Tem várias marcas, tá? A proposta desse vídeo não é divulgar marcas, mas vocês podem procurar aí na internet, tem vários modelos de sugador estação que suga a solda. Você aperta basicamente um gatilho aqui, na ponta, no cabo, você tem basicamente uma mangueira ligado na estação lá que tem uma bomba a vácuo e o cabo de alimentação que alimenta a resistência elétrica disso aqui. É como se fosse um ferro de soldar com um furo no meio, né? Mesmo esquema também, mantém isso limpo. Aplica um pouco de solda nele. Dá uma balançada. Quando você perceber que está totalmente líquido a solda, você aperta o gatilho. Aqui, ó, também. Então ele limpa completamente, né, a peça. Essas foram fáceis de remover, né, porque eu particularmente não costumo dar nós. Eu não aplico aquele nó que o pessoal costuma fazer. Eu acho que isso aqui complica bastante a vida no futuro da tua manutenção ou de quem vai fazer. Eu não gosto de dar esse tipo de nó, como normalmente vem alguns componentes que vêm de linhas de montagem de equipamento antigo, né? Eles têm um pequeno nó, é dado um laço aqui, e a partir daí é aplicada uma pequena quantidade de solda, quando em alguns casos nem solda é aplicada, o componente literalmente é amarrado no terminal, tá? Quando falha o controle de qualidade e não foi definido um ponto de solda, é comum encontrar equipamentos antigos que não tem solda nesses pontos, né? Bom, aí é um pouco mais complicado. Tudo bem, você pode aquecer com o ferro, girar e tudo mais. Se é uma troca, uma substituição, você já parte do conceito que esse componente está comprometido, ou você está fazendo algum tipo de teste que você está levantando ele para medir. Corte com alicate rente, corte o nó, ok? Vê um ponto aí que você consegue e corta. Remove completamente o nó. A partir daí, o componente fica fácil de soltar, ó. Ok? Não perca tempo desenrolando o nó e tudo mais, que você vai acabar gastando muito tempo aí na tua troca de um componente. Se realmente ele foi, vou fazer novamente aqui, ó. Eles eram montados assim, ó. Colocava aqui e dava um nó. Se o terminal é um pouco maior, ele chega até a parte de trás do eyelet. E aí apertava aqui ao lado. Então ele ficava praticamente preso dessa forma. E aí aplicava a solda, né? Então apareciam assim os componentes para a gente. Tudo bem, você pode tentar utilizar o sugador e tentar remover ele um pouco aqui. Também um pouco de solda ajuda, né? Mas ele sempre vai ficar preso ali, né? Nessa hora vale a pena você, com alicate de corte rente, corta o nó, aquece e já era. Tá ok, rapaziada? Essa foi a dica. Então depois do vídeo de soldar,
eu quis passar esse vídeo para vocês de dessoldar, limpar os componentes. Tá ok? Forte abraço a todos, espero que gostem. 73, até uma próxima.